Aí eu usei, eu estou falando muito de questões aqui porque foi o centro do estudo, mas eu usei muitos outros materiais também para complementar. Eu foquei, como eu falei inicialmente, mais na qualidade da quantidade. Eu determinei a quantidade que eu achei razoável de questões para poder cobrir o material. E o que eu fazia? Cada questão, eu pegava os assuntos que estavam gravitando em torno daquela questão. Por exemplo, sei lá, auditoria. Tem um assunto lá que é risco de auditoria. Beleza, fiz algumas questões de risco de auditoria. Quais os outros assuntos que estão relacionados a isso? Aí eu pesquisava um pouco mais sobre aquilo, dentro do próprio fórum do TEC, ou ouvia alguns professores bons lá do TEC que comentavam, e aí ia dentro daqueles assuntos para poder aprender um pouco mais, né? Até porque eram assuntos-chave dentro do meu concurso. Uma outra ferramenta que eu usei para complementar esses estudos foram os resumos prontos. Questão de resumo é complicado, né? Às vezes a gente vai fazendo questão, faz tanta questão que a gente fica pensando, cara, eu tenho que fazer um resumo, porque eu não vou lembrar disso tudo. E depois o custo, em termos de tempo, para eu voltar nessas questões vai ser muito alto. Eu não vou lembrar disso. Eu tenho que fazer resumo. É essa a sensação que a gente fica, não é? Então, eu nunca tinha usado resumo pronto. Eu decidi comprar um resumo desses aí que oferece. Pô, achei muito bom. Eu comprei o do concurseiro fora da caixa. Comprei pacotão lá e tal. Mas, assim, eu considero material acessório. Não considero material principal. O principal que eu acho é esse esquema de resolução de questões. Porém, como acessório, eu achei importante para minha preparação em alguns momentos, principalmente de revisão. Eu ia revisar algum assunto, eu ia lá, olhava no resumo pronto, depois pegava as questões erradas e tal, e aí ia revisando de uma forma relativamente rápida. Mas eu cheguei no momento que eu fiz os meus resumos também. Porque como é que eu fazia meus resumos? Eu tirava um print do texto, acredito que muita gente faça isso. Deve ser uma prática extremamente comum nos concursos. Tirava o resumo do fórum, do texto, porque o fórum é muito melhor que o comentário de professor, né? E ia montando um resuminho, dentro do Word mesmo, às vezes colocava quadros e tal. O meu resumo, ele acabou ficando com 1.000 páginas. Pô, extremamente grande. E aí vem a pergunta, cara, tu voltar o resumo para revisar? Olha, se eu voltei 30% do resumo, foi muito. Não consegui revisar o resumo, o que era inicialmente planejado. Porém, eu acho que foi um aprendizado aí para. Porque quando eu montava o resumo, eu não só dava o print, Ctrl+C, Ctrl+V. Eu sempre escrevia alguma coisa e montava um raciocínio por cima daquele print que eu dava. Ou montava algum esqueminha, ou procurava em outra fonte alguma coisa para agregar. Então, isso me forçava a ter um estudo ativo, né? E o teu aprendizado ele é muito maior quando o estudo é ativo. Por isso que o estudo por questões ele é muito bem falado. Então, em vez de só tirar um print e jogar ali, depois eu volto aqui, não. Foi uma construção. Então, apesar de eu não ter voltado nele, eu acho que foi muito produtivo por esse motivo, por ter me forçado a um estudo ativo. Videoaulas, como eu já falei, só usei por questões para fazer esses intensivos aí. Tem no GRAM, eles dão um curso intensivo de questões. Eu até esqueci o nome, mas tem lá. Em cada concurso eles fazem uma aula de questões, alguma coisa assim. Aí eu só usei isso mesmo. Eu acho que é o projeto 80-20 deles. Não, não é 80-20, não. É alguma coisa de questões lá, intensivão por questões. E aí eles botam todo o edital daquele teu concurso, daquela matéria, separam por matéria, e vão resolvendo questões, né? Distribuindo por todo o conteúdo programático do edital. E aí foi isso que eu fiz. Aquelas disciplinas lá que estavam zeradas ali, pegava as horas vagas no almoço, às vezes na hora de dormir, assim, em vez de ver um episódio da série,
ou abrir ali o celular. Isso o Gran tem uma qualidade muito superior aos outros, ao estratégia. Isso aí é de direção que eu nunca usei. Mas tem um aplicativo dentro do celular, funciona muito bem, consegue ver vídeo aula, é um aplicativo muito bom. Então, às vezes, à noite, eu tá meio cansado e tal, cara, só botar uma aulazinha ali, e estudando, ia vendo. Só de questões também. Artigos específicos, eu vi alguns artigos, até porque assim, eu não tinha estratégia de então, a estratégia discursiva foi muito pobre, até porque eu não tinha tempo, né? E se eu não passasse na objetiva, já era porra, muito difícil, eu não ia ter condições de ter a discursiva corrigida. Então, meu foco principal foi a objetiva e a forma que eu vi de meio que conciliar, que é um ponto de interseção entre aprender para a discursiva e aprender para a objetiva, foi ler papers. Aí eu comecei a pesquisar artigos científicos, né, em sites especializados aí, na CGU, que aconteceu. Tinha muito sobre relatórios de a obra de não sei de onde, para ver como os auditores se expressavam e, ao mesmo tempo, ia estar aprendendo a matéria, porque o relatório é muito técnico. Então, eu pegava manuais, por exemplo, da CGU, manual de auditoria operacional, aí dava uma olhada, né? Sempre quando surgia uma meia hora lá de trabalho, assim, tranquilo no trabalho, eu ia lá, dava uma olhada, em manuais de auditoria da CGU, manual de auditoria do TCU, de auditoria financeira. Eu ia lá, olhava, porque eu sabia que aquilo era importante para a matéria de auditoria. Eu ia estar aprendendo direito administrativo, licitações e contratos, ia estar aprendendo a forma como eles escreviam. Isso ia ser bom para mim na discursiva, ia me ajudar, porque eu ia ter que fazer um relatório de auditoria, uma peça técnica. Então, eu li artigos específicos de corrupção também li. E aí eu estou falando aqui de auditoria, mas eu li artigos de tudo que é matéria. Li artigos de direito financeiro, de déficit público, vários artigos científicos na área. Isso ia me dar esse embasamento mais analítico, em termos acadêmicos, assim, para produzir conteúdo, né, que é diferente de resolver questão, que é só uma calculadora. E essa foi uma outra fonte aí de estudo, mas também foi essa história. Assim como essas videoaulas de questões, foi essa história. E uma outra parte, eu separei materiais específicos que eram muito cobrados na minha prova e eram muito importantes. E eu achava que os cursinhos aí deixavam a desejar, ou ficavam de muita lenga-lenga, ou às vezes suprimiam parte importante do material. Por exemplo, o MCAS, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, ele é amplamente usado na área de controle, tanto em AF quanto em contabilidade do setor público. Ele é muito importante para ter um entendimento geral da matéria, como as coisas funcionam, e as questões são diretamente tiradas dali, ipsis literis, eles copiam e colam. Então, tinha muitas questões, e aí esse insight eu tive também a partir das questões do TEP. Muitas questões que o pessoal fazia, as questões eram produzidas a partir do próprio manual. E muitas vezes o professor lá na aula, o PDF, sei lá, de estratégia, ele pulava aquela parte. E aí o eu passei a ver? Cara, eu vou pegar direto o MCAS. E aí, como é que eu fiz isso? Eu baixava o PDF, abria no Google Edge, no Microsoft Edge, que é o navegador da Microsoft, né? E o próprio navegador, ele tem uns negócios de marcar texto, anotação, e você pode colocar caixa de texto também, escrever alguma coisa. Então, eu não produzia material, mas eu lia ali, ia marcando as coisas importantes, e às vezes fazia algumas anotações, e geralmente eu fazia isso como? Abria a lei seca da LRF do lado, abria a lei 4.320, botava um do lado do outro, abria o manual. Ia lendo o manual, e dúvidas e tal, eu ia lá nas leis secas, pô, grifava, aí fazia comentário lá no PDF do próprio manual. Aí vem a pergunta, tá, beleza, você fazia comentário e grifava, mas você voltou nele? Não, em nenhum momento.
não voltei em nenhuma marcação. Não voltei a ler, não li de novo. Porém, tem estudos que comprovam isso, tá? Em linha de aprendizagem. Se você lê o negócio marcando com marca-texto, falam que, em média, a sua retenção de conhecimento é 30% maior do que você só lê. Então, apesar de você não voltar lá, você tem uma retenção de conhecimento maior. E aquele conhecimento que você está marcando ali vai aparecer para você lá nas questões. Pode ter certeza que eles tiram a questão do manual, da norma técnica. NBT, SP também, NBASF, essas normas brasileiras, técnicas aplicadas ao setor público, eles fazem muitas questões direto dali. Então, eu usei muito essas normas secas. A nova lei de licitações, 14.133, pô, li ela de lado a rabo, do início ao fim, e marcando os principais pontos, e aí sim, nas leis eu voltava. Na LRF, eu li a lei seca. No início, para o iniciante, eu acho que é um pouco complicado pegar a lei seca, principalmente direcionada ao direito financeiro, né? Leis de direito financeiro são muito ásperas. A LRF é extremamente complicada, tem conceitos muito técnicos. Você não consegue entender se você não tem uma noção geral da disciplina, direito financeiro. Porém, se você já passou dessa fase, bem iniciante, eu acho extremamente importante. Isso foi crucial para mim também. A leitura seca da lei, porque é muito mais rápido. Não vai ter um professor lendo um PDF. Se você fizer uma aula de LRF, você vai ter que explicar um monte de coisa. Você já tem conhecimento pronto para você, que é porra, a letra de lei do artigo. E muitas questões são a letra de lei seca, não tem raciocínio em cima. Então, você leu, pô, beleza. Se você não entendeu, mas decorou, você tem grande chance de acertar muitas questões, porque tem muitas questões que são a lei seca. Aí, pô, Constituição Federal é batata, né? Tudo tem que ler, não tem jeito, tem que saber. Principalmente os pontos que mais caem no teu concurso. Eu tenho certeza que na área fiscal tem um monte de questão da área tributária, da parte de tributação, né? Da Constituição. E a RI é regimento interno. Aí são vários regimentos lá. Também na lei seca eu li alguma coisa, separei as partes mais importantes, aplicando sempre aquela metodologia. Por que eu falei tudo aquilo de planejamento no início da apresentação aí? Cara, aquilo ali permeou toda a minha preparação, do início ao fim. Quando eu abri um regimento interno desse, de 200 páginas, cara, tem um monte de informação inútil ali. Eu vou começar do artigo 1º e vou até o 250? Não vou. Eu vou direto no que me interessa. Ó, se eu estou fazendo prova para o Tribunal de Contas, eu quero saber a estrutura do tribunal. Quantos conselheiros tem lá? Como é que são as reuniões? São quantas reuniões? Como é que eles fazem isso? Como é que são as medidas que eles têm para poder impedir uma obra que está irregular? Pô, eu vou nesses pontos, cara. Eu não vou ficar lendo, sei lá, a sede do tribunal é na cidade, não sei aonde. Tem, não sei, um monte de informação inútil. Eu não vou ler. Não vou ler disposições transitórias. Não vou ler um monte de coisa que não me interessa. Eu vou direto metodologia ágil, para aquilo que vai me dar o maior benefício possível, no menor custo possível. Então, essas outras normas aí, o MCASP foi a mesma coisa, não li o MCASP de cabo a rabo. Essas normas brasileiras técnicas, de algum, nem são truncadas, eu não li de cabo a rabo, eu fui em pontos específicos. A lei de licitações, sim, eu li do início ao fim, mas porque eu já tinha uma bagagem sobre ela. Então, eu decidi ler do início ao fim. A NRF também, eu já tinha uma bagagem de direito financeiro, porque eu fiz os outros concursos aí de área de controle. Os outros concursos não eram para auditoria, né, geral, era para auditor específico, na formação de economista. Esse foi o primeiro que eu fiz de geral, então eles não cobravam muito essa parte, cobravam mais o específico da tua formação. Porém, caía direito financeiro, básico, então eu já tinha contato. E aí, esses aí foram os materiais que eu usei. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa. Não, foi isso aí. Resumo, vídeo aula só de questões e mesmo assim encaixando buracos de tempo.
artigos específicos para poder ter ideia dos assuntos, como eles eram cobrados, e aprender sobre o tema e me dar insights para eu poder redigir as questões discursivas, que eram pesadas, e normas manuais secos. Claro, isso tudo compatibilizado com a resolução de questões.